Antes de começar, presta bastante atenção nessas dicas que eu vou dar agora, porque elas valem para todos os sabores. E a primeira dica é você deixar de molho o seu ingrediente base em água. Esse processo vai amolecer as sementes e os grãos e também vai retirar os fitatos presentes nessa base. Para fazer esse demolho, você vai cobrir com água. Não tem uma quantidade certa, é só o suficiente para você cobrir e deixar aí um dedo de altura de água. E esse demolho eu sugiro fazer de um dia para o outro, na geladeira, ou então por 8 horas. Se você estiver com muita pressa, você pode cozinhar em água e depois descartar essa água. Sempre que você for preparar o leite, a água do demolho vai ser descartada. A gente não usa essa água para bater no leite. Você vai utilizar uma nova água filtrada. Uma outra dica que eu dou é não colocar toda a água de uma vez. É melhor você colocar metade da água para bater primeiro. Dessa forma, você vai conseguir uma textura um pouco mais consistente. E aí, depois, você acrescenta o restante da água. Se você quiser ele mais grosso, você pode usar a quantidade da receita ou ainda diminuir a quantidade de água. E se você quiser mais ralo, você pode colocar mais água. Alguns dos leites não vai ser necessário coar depois de bater. Esses são mais fáceis. Eu vou começar te ensinando a fazer o leite de amendoim. Você pode fazer com o amendoim torrado, sem sal e sem pele, ou então utilizando a pasta de amendoim ou creme de amendoim. Na hora de comprar o seu creme de amendoim, olhe os ingredientes e veja se é puro, se não tem nada de açúcar ou de outro tipo de gordura misturado. Eu prefiro utilizar um que seja apenas o amendoim triturado. Como ele já vem triturado dessa forma, vai ser muito mais fácil da gente fazer o leite. É só bater o creme de amendoim puro com a água. Então, coloca dentro do liquidificador com metade da quantidade de água, bate por cerca de 1 minuto e depois acrescenta o restante da água. Como esse creme já veio bem trituradinho, eu não preciso coar. Se você estiver usando o amendoim inteiro, você faz o processo de demolho e depois que fizer o leite, você coa, como a gente vai mostrar nos próximos leites. Se você gosta de amendoim, você vai amar o sabor desse leite. Pra mim, combina muito com café e dá pra gente fazer um cappuccino de paçoca. O segundo leite é o de castanha de caju, e esse também não vai ser necessário coar. Depois do demolho, você escorre e descarta essa água. E agora, acrescenta as castanhas hidratadas dentro do liquidificador com metade da água também. Bate por mais ou menos 2 minutos, e aí a gente pode acrescentar o restante da água. Não precisa coar porque a castanha ela é bem mais molinha e tem pouca fibra. Ele fica muito cremoso, tem um sabor bem neutro, uma cor bem neutra também. E esse é um dos meus favoritos para usar em receita. Já o leite de amêndoas, a gente vai precisar coar, porque a amêndoa é mais firme, tem a pele e também tem mais fibras, então vai deixar um aspecto mais rústico, por isso que é legal coar. Então também depois do demolho a gente vai descartar essa água, coloca as amêndoas no liquidificador com metade da quantidade de água que a receita pede, bate por cerca de uns 3 minutos. Esse eu gosto de deixar bater por mais tempo para extrair bastante o leite. E aí depois a gente dilui com o restante da água e bate mais um pouquinho. Agora, para coar o leite, eu utilizo esse saco, que é um saco tipo de voal. Ele é próprio para fazer leite. Tem um link aqui na descrição, caso você queira comprar um saco desse também. Mas se você não tiver, você pode usar uma peneira que seja bem fininha, ou então um pano de prato bem limpo. Coloca o leite dentro desse saco e fecha com cuidado para não vazar por cima. E agora a gente vai apertar para espremer e tirar todo esse líquido. O que sobrar dentro do saco depois de espremer é o resíduo do leite. Não tem sabor de nada, porque o sabor mesmo ficou no leite. Então aqui é praticamente só a fibra. Eu não indico você secar no forno e utilizar como farinha de amêndoas, por exemplo, porque não tem a mesma composição mais. Claro que você vai poder utilizar para outras receitas. Comenta aqui embaixo se você quer aprender mais receitas utilizando os resíduos de leite. Esse leite de amêndoas é bem neutro em sabor e em cor, rico em gorduras e é um dos preferidos das minhas alunas para consumir puro. O leite de aveia tem ficado mais comum nos últimos anos, justamente por ser neutro também e por ser mais barato de fazer. Mas presta atenção se você tiver algum tipo de intolerância ao glúten ou se você for celíaco. Confira no rótulo se não contém glúten nessa aveia. Deixa de molho também e depois escorre essa água. Nessa água a gente acabou retirando também o excesso de amido para deixar o leite um pouco menos pegajoso. E faz o mesmo processo de bater com a água separada em 2 partes. Depois, coa também no saco de voal para retirar a fibra. E você vai perceber que mesmo tendo retirado esse excesso de amido no demolho, ainda assim vai ficar um pouco gosmento ou um pouco gelatinoso esse leite. Isso é devido ao próprio amido natural da aveia. Inclusive, esse leite de aveia ele é muito bom para você fazer molhos que precise dar uma engrossada na hora de cozinhar, já que esse amido vai engrossar e vai formar tipo um mingau na hora que você cozinhar.
Por isso também que eu não indico tanto para você consumir puro com um leite quente, por exemplo, na hora de tomar com café, já que ele vai dar essa engrossada na hora que você esquentar. Mas ele fica ótimo num chocolate quente, por exemplo, para ficar bem cremoso. O quinto leite é o leite de coco. Ele já é muito utilizado na confeitaria tradicional e até na cozinha quente. Fica mais natural e mais saboroso fazendo esse leite em casa. Você vai precisar do coco seco sem casca. Eu comprei esse aqui que veio já picado. Mas tá vendo que ele tem essa pele mais escura? Na minha opinião, fica mais gostoso quando a gente descasca essa pele e faz o leite só com a parte branca, porque fica um pouco menos amargo. Mas essa parte é opcional. E agora tem um truque aqui para esse leite de coco. Na hora de bater no liquidificador, usa uma água quente, porque assim a gente vai derreter e diluir melhor esses óleos presentes naturalmente no coco nessa água, extraindo melhor o nosso leite. Depois de bater bem, a gente vai colocar dentro do saco de voal e coar. Esse resíduo que sobra parece coco ralado, mas não tem gosto de nada. Por isso que eu não indico para você utilizar numa receita, por exemplo, para fazer uma cocada ou um beijinho, já que não vai ter muito gosto de coco. Mas eu tenho uma receita aqui no canal de cookie feito com resíduo de coco, que fica muito gostoso porque a gente coloca chocolate na massa. Se você quer assistir esse vídeo, assista clicando aqui em cima. O sexto leite é o leite de semente de girassol. E você faz o mesmo processo. Coloca de molho, depois descarta essa água, transfere as sementes para o liquidificador e adiciona metade da água, deixa bater aí por uns 3 minutos e depois acrescenta o restante e bate mais um pouquinho. Coa com o voal da mesma forma e você vai ter esse leite aqui que tem um sabor um pouco mais presente do que outros. Já esse resíduo que sobrou, ele é um pouco mais pastoso. Eu acho que ele deve ter uma textura muito boa para você fazer, por exemplo, um queijo vegetal, tipo ricota. Para fazer com a semente da abóbora, você faz o mesmo processo. Vale lembrar que tanto a semente de abóbora quanto a semente de girassol tem que ser sem casca. Depois do demolho, transfere as sementes junto com metade da água, bate por 3 minutos, depois coloca o restante da água e bate mais um pouquinho. Coa, igualzinho a gente fez com os outros. E esse leite ficou com essa cor mais esverdeada. Eu achei que ficou bem bonito. O sabor eu gostei bastante. Também gostei da sensação que dá na boca, porque parece que você está tomando um leite de vaca pela quantidade de gordura presente na semente. Já para fazer o leite de arroz, o demolho vai ser diferente. A gente vai colocar o arroz branco, cru, dentro da tigela e na hora de fazer o demolho eu vou utilizar uma água fervente. Dessa forma, eu já vou estar amolecendo um pouco os grãos, mas também não precisa deixar cozinhar, por exemplo. Na hora de fazer o leite de fato, depois dessas 8 horas de demolho, descarta a água, coloca o arroz dentro do liquidificador junto com a água da receita em 2 etapas e coa também com um saco de voal. Esse leite ficou bem clarinho e como o arroz não tem gordura na composição, ele é o menos calórico de todos. Eu não gosto tanto do sabor dele para consumir puro, por exemplo, mas ele é uma ótima opção para você usar em receitas e também ele é o mais barato de todos para fazer. Agora que você aprendeu a fazer 8 tipos diferentes de leites vegetais, você pode usar os seus favoritos para fazer algumas bebidas, como esse chocolate quente, o caramelo latte, matcha, chai e também o cappuccino de paçoca que eu comentei mais cedo nessa aula. Se você quer aprender a fazer todas essas receitas de bebidas, eu liberei um e-book gratuito. Para baixar esse e-book é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Como você pôde ver, todos os leites são feitos de um ingrediente base e de água apenas. Então, na hora de fazer um leite que você for consumir puro, escolha um dos sabores que você já gosta do sabor do ingrediente base. Alguns deles são bem neutros e outros têm um sabor característico, mas todos eles você pode usar para fazer receitas, ou então se você quiser tomar com um cacau em pó, por exemplo, o cacau vai ser o sabor predominante, não o leite. Todos eles você vai conservar em uma jarra ou em uma garrafa na geladeira por até 3 dias. Depois de mais ou menos umas 2 horas na geladeira, alguns deles podem começar a separar a parte de líquidos do restante do leite, mas isso é completamente normal. Na hora de utilizar o leite, basta você chacoalhar a garrafinha ou misturar com uma colher que ele volta a se unir. Uma dica que eu dou na hora de congelar é colocar em uma forma de gelo. Dessa forma, você vai ter porções menores do leite para você utilizar apenas a quantidade que você quer. Caso você queira congelar numa garrafa, eu indico que você não preencha totalmente a garrafa e que ela seja de plástico, porque na hora que congelar vai dar uma expandida. Você pode usar os cubos de gelo de leite para bater uma vitamina ou uma outra bebida gelada. Ou então você pode descongelar os cubos ou o leite que está na garrafa,
só que depois que descongelar, ele também vai separar. E aí basta você chacoalhar ou bater no liquidificador de novo para voltar o leite ao normal. Depois do descongelamento, esse leite tem a validade de 24 horas na geladeira. E caso você queira adoçar ou deixar esse leite um pouco mais palatável, minha sugestão é colocar um pouco de açúcar, adoçante ou tâmaras, que é o que eu estou usando aqui, e uma pitadinha de sal para realçar mais o sabor. Como eu usei tâmaras aqui para adoçar, ele ficou um pouco mais escuro, e eu também coei depois para retirar o excesso de fibras da tâmara. Todos esses leites podem ser aquecidos para você consumir com café, por exemplo. O único que muda bastante a textura é o de aveia, como eu já comentei antes. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, aproveita e se inscreve no canal também para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E comenta aqui embaixo, qual que é o seu leite vegetal favorito?